Gravando. Olá, seja bem-vindo para o FidelizaCast, esse projeto que traz, na sua essência, cases, serviços, histórias que falam de fidelização de serviço, aquele serviço contínuo dentro do mercado do fitness, dentro do mercado do wellness, dentro do mercado do bem-estar, Esse projeto que traz para você aí dicas, sacadas que você vai poder botar em prática dentro do seu negócio, trazendo a fidelização como essência, tem aquele serviço de valor, tá? Essa edição, eu vou trazer aqui um amigo, um parceiro, um cara com história aí enorme no nosso mercado, né? Nem sabia, soube hoje. Ele já foi professor de ginástica. Essa história eu quero ouvir na essência, na íntegra, que foi esse convidado professor de ginástica, meu amigo Carlinhos Califórnia. Irmão, prazer demais ter você aqui, tá? Legal. Bom demais ter você aqui e trazendo você como sendo um cara que tá no mercado aí há muito tempo, veio desde essa história da coletiva, né? Trazendo aí hoje um empresário, um empreendedor, né? Um palestrante, um consultor, posso dizer assim também pelo tipo de conteúdo e pelo nível de conteúdo que você leva para o mercado. Mas que bom que você está aqui, né? Um prazer enorme você estar nessa edição da gente do FidelizaCast. Bom demais. Um grande prazer. Pô, sempre que precisar, né? O papo é sempre bom. Uhum. Eu acho que o FidelizaCast, cara, vai transbordar de ideias aqui, vai trazer várias ideias que eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Legal. O projeto é bacana, muito bacana. O projeto é bacana demais. Mas me diz, eu queria saber sobre o Carlinhos, né? Um pouco sobre o Carlinhos. A gente tem o hábito muito, até quando a gente senta para tomar um café, é conteúdo, né, Carlinhos? Não para, né? Mas eu queria saber de você, né? Você hoje me deu esse elemento do professor de ginástica. Eu não imaginava que você já foi professor de ginástica. Então me fala do Carlinhos. Quem é o Carlinhos? Quem foi o Carlinhos? Um pouco dessa história. O Carlinhos família, o Carlinhos pai de menina, não é isso? Pai de menina. Sou pai de menina também, cara. Pai de menina, já sabe, né? Vamos mudar de prosa, né? Vamos para o que interessa. A gente sofre menos. Né? Falar sobre gestão, acho que vai sofrer menos. Eu acho que o sofrimento é menor, né, cara? Cara? Mas me fala do Carlinhos, família, eu vejo lá nas tuas redes sociais, você é um cara muito ativo, um cara que é envolvido em política também, no aspecto de trazer para o segmento da gente esse valor, a importância da organização, de ser organizado, ser associado. Então, quem é o Carlinhos? Fala para mim aí, quem é o Carlinhos, para todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, o Carlinhos começou como muitos dos gestores, né? Eu comecei literalmente como um aluno, né? Hoje as academias ao qual eu toco a operação, né? Sou o dono das operações. Eu comecei como primeiro aluno. Eu não era o dono da academia. Eu comecei como primeiro aluno. Eu entrei na academia e olhei e falei, pô, tava com dinheiro. Eu tinha feito uma entrega de uma flor. Minha mãe tinha uma floricultura. Eu fui entregar uma flor. E aí eu lembro que no domingo eu tinha assistido um filme do Schwarzenegger, O Comando para Matar. Nossa. E aí eu olhei aquilo, pô, falei, cara, o cara é forte, né, cara? Como que será que o cara fica assim? E por coincidência eu fui entregar esse buquê de rosas e vi subindo, um pessoal subindo com alguns equipamentos de academia. Eu falei, pô, que legal esse negócio. Falei, cara... E aí eu subi, na hora que eu subi na recepção, e eu lembro que tinha uma menina na recepção, eu falei, cara, quanto custa a academia? E eu lembro que na época, acho que era R$ 25, né? Isso a gente tá falando em 92. Olha isso. E era exatamente o dinheiro que eu tinha recebido daquela entrega. Aí eu falei, faz então a minha matrícula. Ela falou, não, mas não dá. Por que não dá? Ela falou, só vai abrir daqui um mês. Mas quem estava na recepção era o dono da academia. Como qualquer bom dono, o que ele fez? Não, daqui o dinheiro, você vai ser o nosso primeiro cliente. E foi assim, então... comecei a pegar amor pela atividade física, né? Nisso, a gente também não tinha essa regulamentação da educação física. Sim. E eu lembro que o coordenador, eu comecei a treinar, peguei afinidade com o coordenador. Eu lembro que um belo dia o coordenador pegou, segurou no meu braço e falou, você tá ficando fortinho, você não quer dar aula? Eu falei, lógico que quero. Sério, cara? E foi assim, né? Eu acho que começou nessa relação. A ginástica começou muito parecido com isso. A ginástica foi... o aprendizado da ginástica, cara, é sensacional. Eu lembro que ele me pegou e falou assim, pô, as senhoras estão querendo aqui aula de step. Eu falei, mas como assim aula de step? Eu falei, cara, eu dou aula de musculação. Não, mas step é muito fácil. Eu falei, muito fácil? Ele falou, Aí ele falou assim, vem cá. Eu lembro que ele pegou aqueles steps de madeira que me colocou lá na sala onde tinha ginástica.
colocou o step no chão, ele falou, sobe. Aí eu subi. Ele falou, desce. Eu desci. Ele falou, é isso. Subiu, desceu, subiu, desceu. De vez em quando você joga a perna pro lado, golaço. Né? Cara, e aí, ou seja, né, comecei nessa relação e eu acho que tem alguns pontos que são bem legais para trazer para esse bate-papo nosso, né? Que é essa relação de visão sistêmica, né? De entender um pouco de cada coisa, né? E quando eu acho que você vai para um lugar que eu lembro que ele falava assim, pô, você precisa arrumar o equipamento, você precisa chegar mais cedo porque a faxineira faltou. Você precisa ficar na recepção. Você precisa levar equipamento para arrumar. Você precisa fazer manutenção. E eu lembro que eu falava, pô, mas eu não sou pago para isso. Né? Só que essa é a trajetória de muitos donos. Que você acaba tendo que fazer isso, né? E acho que quando ele saiu, eu lembro que quando ele saiu, ele foi para uma rede grande de academias aqui em São Paulo. E o dono da academia, aquelas reuniões de sexta-feira à noite, que se juntava todo mundo depois das 10 horas, falou, o novo coordenador vai ser o Carlinhos. Eu falei, por que eu? Ele falou, cara, você sabe arrumar equipamento, você cuida da recepção, da aula de ginástica, aula de musculação, até faxina você faz. Né? A gente precisa de alguém assim. E eu acho que talvez, sem saber, eu já estava aprendendo o que era visão sistêmica. Sim. Né? E isso foi indo, e aí a partir daí a academia passou por um processo muito, muito ruim, financeiramente falando. Foi uma academia que foi projetada inicialmente para ter 500 alunos, e a academia tinha 180 alunos. E eu lembro que ele falou assim, a gente vai te mandar embora. Falei, pô, por quê? Mas eu não estou como um bom coordenador? Né? Ele falou, não. Falou, a questão é a seguinte, cara, a academia foi projetada para ter 500, a gente está com 180. Se a gente não chegar pelo menos a uns 250 e nos próximos 3 meses, a gente vai fechar. Né? Mas, falei, então tá bom. Falei, então vamos fazer o seguinte, a gente dá 1%. Se você conseguir, ok, senão a gente fecha a academia, né? Falei, tá bom. Foi uma proposta de sociedade, então meio que uma... 1%. Tipo, o cara pegou a minha rescisão, me deu 1% do que ia fechar, tá tudo certo, né? E eu falei, não, legal, agora eu sou dono. Né? Agora eu sou dono. E eu lembro que a minha primeira ferramenta de marketing foi o Paintbrush. Lembro bem. Eu lembro que eu fui no Paintbrush, desenhei uns flyers, não, né? Eu desenhei lá alguma coisa com preço da academia, escrito o nome da academia, e fui para farol, semáforo, distribuir. Né? 3 meses depois, a gente não tinha os 250, a gente já tinha quase 400 alunos. Né? E aí a academia foi indo, enfim. E essa história ela é muito longa, né? Mas apenas para ilustrar, né? Eu acho que muitos dos gestores, né, quando fala, pô, Carlinhos, quem é você, né? Cara, eu sou, como mostra o meu Instagram, né? Eu sou apaixonado por esse mercado fitness, né? Eu sou cria desse mercado fitness. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei na minha vida, né, veio do mercado fitness. E muitas vezes, quando convites como esse hoje de estar aqui, eu acho que é uma maneira de retribuir, trazer um pouquinho de tanto que eu já conquistei e ganhei desse mercado até hoje. Legal demais. E Carlinhos, é engraçado, né, que sua trajetória inicial, ela começa já com gestão, né? Ela já começa do nada ensinando subir e descer no step, mas que você migra automaticamente para 1% de uma operação, vamos chamar assim, que não deixava de ser, mesmo de uma forma muito artesanal lá atrás, mas já começou nessa exigência da gestão de resultado, né? Isso é legal demais. Mas me fala de hobby. O que é que o Carlinhos gosta de fazer, além de treinar? Treinar tá no DNA, né? Cara, eu adoro andar de patins. É mesmo? Cara, adoro. Agora, você anda com sua filha também, não? Agora consegui fazer com que ela gostasse também, né? Porque o pai ele vai querendo criar algumas situações do que gosta, né? E a filha, puta, curtiu. Então a gente adora, final de semana, tá no Parque do Ibirapuera, andando de patins. Cara, adoro praia, enfim, adoro estar com a família. Tem um hobby melhor eu estar com a minha família, curtindo alguns momentos, né? Porque a semana já é tão corrida, puxado. Então, quando a gente pode estar junto do lado de quem a gente gosta, isso para mim acho que é primordial. Legal. E para fechar
essa etapa aqui de quem é o Carlinhos. Quem é o Carlinhos empreendedor, empresário? Quem é o Carlinhos numa expressão... Quem é o Carlinhos patrão? Quem é esse cara? Cara, hoje muito mais leve, Uhum. né? Eu acho que esse momento de gestão, eu acho que isso é muito legal, inclusive, para a gente trazer, né? A tua pergunta é muito feliz nesse lugar, porque eu acho que você passa por várias fases como Sim. gestor, né? Eu acho que você vai evoluindo, eu acho que esse é dos grandes segredos da gestão, é o teu processo de evolução durante essa jornada. Tem momentos que você é aquele gestor mais tirano, tem momentos que você é aquele gestor que é mais tanga frouxa, Tá. que deixa as coisas acontecer, e tem aquele ponto de equilíbrio, né? Que eu uso muito isso, essa relação das pessoas olharem de uma maneira entre assertividade e passividade, Uhum. né? Eu sempre falo, eu não preciso, cara, ficar puto, me estourar para você entender que, cara, o que você está fazendo não é legal. Então não Tá. confunda assertividade com passividade. Não é porque eu não estou estourando Que eu não tô vendo, que né? eu não tô vendo, ou que, cara, você não precisa valorizar Sim. o que eu tô colocando ali como necessidade que a gente precisa implementar ou cobrar dentro da empresa. Então, hoje eu sou muito nessa relação, né? A turma que trabalha comigo, eu tenho várias frases que, né? Então, e tem uma que eu adoro, que é o óbvio é uma merda, né? Então, eu sempre falo cara, cuidado com o óbvio, né? Então, se achar que é óbvio, não, as pessoas geralmente pensam diferente de você. Então, isso virou, eles me deram até um quadro um tempo atrás Com essa frase, com maravilhoso. essa Maravilhoso. frase, né? Então, enfim, eu sou muito tranquilo. Hoje eu tento levar a coisa de uma maneira, né? Que a gente está num momento de humanização Sim. e que eu acho que isso se faz necessário, né? Eu acho que você tem que ter as pessoas certas. Eu acho que a partir do momento que você tem as pessoas certas trabalhando com você, né? Eu acho que as coisas fluem de uma maneira mais tranquila também, né? Porque aí a gente está falando de um processo de qualidade interno. Quanto mais Sim. qualidade no processo, seja na entrega do ponto de vista administrativo e gerencial, automaticamente isso vai cair lá para a ponta e eu acho que tende as coisas fluírem de uma maneira mais tranquila. Legal. E nessa história que você tem, não tá nem na pauta isso, mas vou pegar esse gancho aí que você falou das pessoas. Como é que o Carlinhos hoje, gestor, ele lida com a nova geração? Vou falar de nova geração de funcionário, de colaborador, seja lá qual for o nome que você utiliza lá, mas liderança, né, que normalmente é aquele cara que tá junto com você naquela pressão do resultado, a pressão de fato, não tem jeito, a gente não tem como fugir do resultado, né? Nosso negócio, ele vive de resultado. Como é que você lida hoje? Como é que o Carlinhos, nessa fase madura de equilíbrio, lida com essa nova geração, esse processo novo de gerir pessoas? Como é que hoje acontece dentro do teu negócio? Eu acho que gerir Não é fácil, pessoas, né, Carlinhos? cara, não, nunca foi. Na realidade, eu Sim. acho que nunca foi, né? Eu acho que muito gestor, ele se coloca, se guarda por trás de uma coisa chamada idade, né? Eu acho que, porra, que no meu tempo, no meu Isso é uma armadilha, tempo... isso é uma armadilha. Eu acredito que é uma grande armadilha, porque, cara, o negócio é o seguinte, né? Eu gosto muito, eu lembro uma vez, caminhando com o Edgar, né? E lá no escritório da Smart, eu lembro que eu olhei e vi uma galera bem nova, né? E aí eu falei, caramba, meu, tem muita gente nova. Ele virou para mim e falou assim, eu vou envelhecer, mas meu negócio não pode envelhecer, Show. né? Então, partindo de um pressuposto como esse, e eu sou uma pessoa que, cara, eu vou pegando frases e eu vou guardando e tentando olhar para aquilo de uma maneira diferente, como que eu adapto isso no meu dia a dia. Cara, você precisa se adaptar, né? A geração ela tá aí. E se você quer conviver com essa geração, não dá para você ficar. Eu acho que veja que essa geração é mimimi. Essa geração, Mas é que tá aí, né, cara? Não né? tem. Cara, é É... ela. Oi. Como que você está se adaptando a esse tipo de geração? Como que você tira o máximo de aproveito, né, dessa geração dentro do que eles podem te entregar? Uhum. Né? Eu acho que tem que ter, porque é muito fácil. Eu sempre falo isso com as pessoas que trabalham comigo. Eu falei, cara, menos olhar
para a janela e mais olhar para o espelho. Porque é muito fácil você ficar procurando o problema lá fora, Sim. né? Eu acho que você tem que olhar mais para o espelho. Então, pô, é uma geração nova, é uma geração que tem diferente de uma geração como a nossa. Eu fui criado e que minha mãe falava, filho, você precisa trabalhar muito para você ser alguém na vida. Essa geração, talvez não é o ter, é o ser. E como que você adapta esse tipo de situação para dentro do teu negócio, para tirar o melhor, né? Eu gosto de fazer uma analogia, Pierre, com um taco de golfe, né? Quando você olha lá, aquele cara com aquelas taqueiras cheio de tacos de golfe, ele tem um taco que serve para tacada curta, longa, areia, grama curta, grama longa, Exato. né? As pessoas dentro do teu time, cara, eu gosto de fazer uma analogia muito próxima a isso, né? Cada pessoa, ela vai entregar a melhor jogada, né? E nem sempre o que vai entregar uma jogada X vai entregar a jogada Y na mesma qualidade. Então aproveita o melhor que ela tem, né? Olha o que farta nas pessoas e não o que falta, que muitas vezes a gente fica olhando muito Sim. mais ali o que está faltando do que o que está fartando nas pessoas, né? Então, cara, eu acredito muito, eu acho que essa geração ela tem um potencial muito grande. Eu aprendo muito, né? Minha filha tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora. Cara, hoje ela tava, papai, você já aprendeu a mexer nisso no celular, no relógio? Falei, não. Cara, fiquei com o relógio tanto tempo, nunca olhei aquilo. Cara, um dia que ela tá com o relógio, ela já descobriu situações. Então, ou seja, cara, é um nível de aprendizado, é um nível de dinâmica muito diferente do que a gente teve. Se você souber usar isso, ao invés de ficar achando os defeitos, né, nessa geração, cara, eu acho que a gente tem um potencial de crescimento muito, até porque eu vou pegar um exemplo, eu assisti aquele filme o Mussum Tá, esse também. final de semana. E teve uma conversa, que era uma conversa de TV lá, de um gestor de uma rede de TV, que o cara falou, você assistiu esse programa? Ele falou, não, não assisti. Mas quem que te contou? Ele falou, foi a minha irmã e a minha mãe. Ele falou, então a gente precisa pegar esse programa. Ele falou, por quê? Porque você não é o nosso cliente é a tua mãe, a tua irmã. Isso. Então, ou seja, cara, essa nova geração que está vindo é par desses novos colaboradores que a gente está trazendo. Então, Sim. eles sabem se comunicar entre eles, né? E a gente tem que saber aproveitar isso para tirar o máximo possível de proveito para que ambos fiquem satisfeitos nas suas devidas situações. Eu costumo falar que não são mais as pessoas para a função e a função para as pessoas, né? Eu acho que o amadurecimento da gente é olhar a função e dizer assim, é para aquele. Não abrir vaga de emprego para tal pessoa. Tudo bem que você vai ter um RH, você vai ter um cara que vai fazer uma triagem ali. Mas eu acho que a busca da categorização das pessoas para a função certa é esse o jogo, né? Porque. E você falou uma coisa que para mim também, eu acho que, eu olho muito isso, né? Eu acho que pilotar uma gestão de uma academia, e muitos gestores vêm de um processo de gestão antigo, que é aquela que o gestor ele tem que saber de tudo, Isso. ele tem que pilotar todo o negócio, Tudo tem que passar por ele. tudo Né? tem que passar por ele, né? Então, eu acho, cara, que a gente tá vivendo um momento, né? E eu acho que o momento que o fitness está passando, como nunca passou, né? Muitos grandes investidores entrando no nosso mercado, fundos de investimento Isso. entrando no nosso mercado, trazendo um nível de profissionalização totalmente diferente do que a gente viu até agora. Né? E aí, ou seja, se você é aquele gestor 360 que faz tudo, né? Cara, é impossível você ter um processo de gestão quando você está inserido, né? É aquele velho ditado, cara, quando você está dentro da garrafa, você não vê nada além do rótulo, Fechado. É isso aí. né? É Então, isso. eu acho que você escolher as pessoas boas, ter pessoas que são melhores, né? Saia da síndrome, eu chamo isso de síndrome da Branca de Neve. Tem gente que adora ficar cercado de É anão, isso aí. né? Tem pessoas melhores, cara, pessoas que vão te trazer conhecimento e vão agregar para o teu negócio, e não que você tenha que ficar toda hora ensinando todo mundo para que a coisa Eu ande. costumo falar que isso resume-se a você aprender a contratar chefe. Né? Eu sei que o termo chefe ele é pesado, mas no aspecto de contratar pessoas melhores do que você, inclusive. Que eu acho que esse que tá o... E principalmente quando você vai para um negócio grande, né? Se você não tem pessoas que tomam decisões e você confia nessa decisão, é difícil esse 360. Carregar esse piano aí é pesado, não tem como, não dá.
né? Bom, eu queria falar sobre a Califórnia, mas antes, né, pra gente tá falando pra caramba aqui, senão a gente vai ficar com a garganta seca. Tem um presente pra você, tá? Aqui do Fideliza Cash. Um presente, já, inclusive vem com água já, tá? Opa. Personalizado aí pra você. Então, Então, sim, ó. Ó, gostei. Boa, Maravilha. obrigado. Aí pra você tomar o seu chá, seu café, sua água aí, lembrar desse momento da gente. Pô, legal. Legal. Agradeço. Carlinhos, me fala da Califórnia, me fala desse projeto. Esse projeto eu acho, né? Primeiro, eu acho que eu sei, mas por que Califórnia? Eu acho que essa pergunta aí não devo ser o primeiro a fazê-la, mas é importante, né? Porque você tem uma rede, o que é o teu modelo de negócio, o nome, né? Porque isso acabou virando o teu sobrenome, de certa forma, né? Interessante isso. Quando fala Carlinhos, Califórnia, pô, cara, é do norte, todo mundo conhece, quando vem esse sobrenome junto. Então, assim, me fala do teu negócio. O que é o teu negócio hoje? Como é que esse negócio se encontra? Me fala um pouco sobre ele. Legal. Califórnia é uma operação de 32 anos, né? Agora em abril a gente faz 32 anos. E começamos exatamente como eu falei, né? Uma academia que começou, que eu entrei na academia como primeiro aluno. Extremamente... essa história da academia é a Califórnia hoje? É a Califórnia que hoje. Isso, cara? É a Califórnia hoje. Eu fui o primeiro aluno a ser matriculado na Califórnia. Que legal, Carlinhos, que legal. Não tinha, que louco. 92 Em isso? 92. Em 92. Que Eu tinha 17 essa anos. história, cara. Cara, e aí sempre fui curioso, sempre fui buscar, né, atrás, sempre buscando conhecimento, entendendo o que as academias grandes estavam fazendo. Eu conto algumas histórias, né? Eu lembro que eu converso, já falei isso até pro Richard da companhia. Eu lembro que eu ia na Companhia Atlética, olhava aquelas salas com placa de aço escovado, né? Sala 1, Sim. sala... Eu ia, voltava, comprava adesivo imitando as escovadas e colocava, mas, cara, queria fazer algo diferente, Sim. queria entregar algo que onde a gente estava, né, inserido na periferia, a gente não tinha aquela relação com, né, do que era bom, do que era bacana. Eu sempre quis trazer algo diferente. E, cara, e foram nessa brincadeira, nessa jornada, né? Foram esses 32 anos, passamos por vários desafios, várias situações, e eu acho que isso deu um know-how muito importante, né? Principalmente para um passo que a gente hoje está, que é um passo de expansão, né? Eu acho que a gente tem a Califórnia como academias, a gente está indo agora, né? Criamos o Grupo Califórnia, a gente está num processo de expansão em duas vertentes, em trazer sócios cotistas para a nossa operação, né? Para fomentar o crescimento rápido e também convertendo marcas, né? Então, pegando aquele, muitas vezes tem operações que são boas, mas muitas vezes o próprio operador está cansado, né? Muitas vezes ele não sabe como fazer o negócio dele, ganhar o tamanho, ganhar, né, a relação do que ele sonhou como faturamento, como prosperidade, né? E eu acho que esses 32 anos trouxeram algum tipo de experiência para a gente, né? Só trazendo uma conversa, eu lembro que eu falei que o objetivo daquele gestor era ter 500, né, que era o meu antigo sócio, Sim. era ter 500 alunos, né? Essa mesma unidade tem 3.200 alunos hoje. Que legal. Né? Então, a gente está trazendo um pouco dessa experiência aí e agora colocando essa expansão da Califórnia no mercado para realmente fazer algo grande e levar a Califórnia aí pro Brasil inteiro. Vi as fotos do escritório, ficou a coisa mais linda do mundo aquilo lá, hein? Estrutura maravilhosa. E não tem como, né? Um negócio para ser pilotado desse porte aí, se você não tiver uma retaguarda que sustente essa operação, é quase que impossível, né? A gente andou um pouco na contramão, né? E quando eu falo andou um pouco na contramão, em que sentido, Pierre? Eu sempre vi muitas operações, tipo, vamos fazer e depois a gente vê como arruma. Comum. Né? E comum, a gente fez ao contrário. Cara, vamos estruturar Vamos arrumar tudo primeiro para depois ir para o mercado. Né? Então, eu acho que, né, quando você fala em captar
recurso, quando você fala em virar uma bandeira, você está mexendo nos sonhos, está mexendo Sim. talvez no futuro, né? Não dá para brincar com esse tipo de situação. E como a gente sempre foi muito sério, a gente olhou primeiro, vamos arrumar, e na hora que a gente for para o mercado para trabalhar com esse lance da expansão, a gente tem que ir realmente sabendo o que a gente está fazendo, porque a gente, para crescer, né? Eu primeiro preciso ser sério, eu preciso entregar algo de qualidade, como qualquer coisa. O que é qualidade, você expande, né? Você sai comentando para os outros, vai trazendo mais pessoas, e se for ruim, cara, acabou. Muitas vezes a coisa nem cresce e não é isso que a gente quer. Eu costumo falar que é difícil vender sonho quando você não tem retaguarda para materializar ele. O cara que é empresário, que vai investir no teu negócio, ele não compra teu sonho, ele compra a tua capacidade de materializar o sonho, né? Sonho legal, mas se não tiver capacidade de materializar, ele não vai. E a gente vê muito isso. Grandes sonhos que ficam ali pelo caminho porque você não consegue equilibrar os pratos ao mesmo tempo e acaba caindo. Então isso é fato. Mas deixa eu te perguntar sobre o propósito claro da gente aqui hoje, que é falar sobre fidelização, né? Eu acho que o mercado tá um fervo alucinante, né? Eu enxergo assim que o mercado do fitness, vamos chamar assim, né? Ele, como todo mundo conhece, né? Ele tá passando por um momento que eu acho que o pessoal da farmácia passou, né? Você vê lá Drogazil, Droga Raia, não sei o quê. São grandes operações com uma capacidade de preço muito agressiva, uma oferta de um mix de produto gigantesco. Você entra dentro da farmácia daquela, você tem absolutamente de tudo, né? Os caras investem, você vê às vezes a farmácia desse tamanhozinho, um estacionamento enorme, porque ele quer dar o conforto de você poder parar teu carro. Ou seja, os caras pensam em absolutamente tudo, né? E aí aquele farmacêutico que tinha um sonho, que era aquele cara, né, quase que médico da família. Eu lembro na minha cidade interior de Pernambuco, era Seu Carvalho, eu não esqueço do nome desse homem. Se minha mãe vê esse vídeo, vai dizer, eu lembro. Era um médico da família, né? Era de grávida uma cirurgia. Tudo era Seu Carvalho. Então, Seu Carvalho não existe mais, né? Não pelo fato do tempo, mas fato, as grandes redes, elas consumiram esse mercado do pequeno sem esse nível de profissionalização. Você acha que isso é uma coisa que vai acontecer, ou já está acontecendo com o nosso mercado, né? Então, esse é um ponto que eu queria te ouvir, e já que você também está nessa operação de grande volume, de alto volume, como eu falo, de entrega de serviço de alto volume, e o quanto isso vai impactar a nível de negócio, olhando para a Califórnia, olhando para o mercado em si, já que você hoje é um cara que palestra, você hoje está vinculado às associações ali no apoio de contribuir, e sei que é isso, né? Contribuir com o mercado. Como é que você enxerga esse momento do mercado em relação a esse crescimento? Cara, eu acho que a gente está num momento muito importante para atividade física. Eu gosto de fazer uma analogia que eu acho que hoje talvez a gente esteja como nos anos 90, a aeróbica surgiu, trazendo aquela geração da Sim, aeróbica, né, de começar a fazer atividade física. Eu acho que pós-pandemia, esse mercado ele cresceu muito. O mercado do exercício resistido, inclusive, sim. né, ele cresceu muito, vindo com as danças, fit dance, zumba, né? E quando a gente olha para esse lugar, né, e quando você traz, eu acho que um pouco desse olhar, no final do dia a gente está falando de pessoas. Fato. No final do dia a gente está falando de pessoas com interesses, com necessidades diferentes, né? Então, e eu acho que tem sempre uma máxima, né? Que é aquela máxima que se você pergunta para qualquer proprietário de academia qual o teu diferencial competitivo, é o O atendimento. atendimento, o tal do atendimento, É né? o tal do atendimento, né? Então, é muito louco isso, cara, É, porque quando você pega isso e você vai olhar na ponta, né? Muitas vezes a pessoa ela tá justificando algo que ela nem sabe como que é isso. funciona, É exatamente isso. né? E quem paga o preço disso é o cliente. Eu acho que esse é um ponto que para mim conflita muito, porque é uma chance enorme de você perder esse cliente, e um grande risco é o seguinte: quando eu perco o cliente para o concorrente, ok, porque eu sei que essa pessoa vai continuar fazendo atividade física em outro lugar e Uhum. talvez em algum momento ele pode voltar. Quando você perde esse concorrente para atividade, ou seja,
Porra, sabia, tá vendo? Me falaram que o professor não dá atenção, sabia que isso não é legal, sabia que ia ficar tudo doído. Cara, esse cara não volta mais. É o ex-aluno falecido, né? Eu, ex-aluno, ótimo, É isso aí. gostei da tua Eu sofro com terminologia. isso, cara. É o ex-aluno falecido. Você fala com ele depois, ele te ignora. É como se ele tivesse morrido, porque aquela lista de ex-aluno, ela de fato, ela não é gelada, ela é falecida mesmo. E é exatamente a consequência disso que você está falando. Exatamente a consequência disso. E eu acho que entra num lugar hoje, né, cara, de você entender, eu acho que, mais uma vez, nosso mercado, ele precisa caminhar para um lugar, o Pierre, como o mercado das grandes empresas, de entender o consumidor, entender esse modal, entender essa relação dele, né, com a atividade física. E eu vejo essa, né, eu como sou muito ligado nessa relação de marketing, parece que, cara, a única coisa que o cara quer né, como eu já, é o bumbum na nuca, é o Isso. abdômen sarado, é o bíceps, né, com mais de 40 centímetros, cara, e a atividade está muito além disso. Não tem nada de errado com isso, né, Carlinhos? Mas existe um público. Tá longe de estar errado. Não tem nada de errado com isso. Porém, se a gente for olhar, né, numa relação da quantidade de usuários que a gente tem com esse tipo de objetivo e a grande maioria que frequenta as academias, cara, é desproporcional. Né? E aí, muitas vezes, a gente está montando um negócio, construindo um negócio, né? E os nossos colaboradores, que na grande maioria foram treinados ali no dia a dia, através de uma faculdade, através de curso, muitas vezes para entregar algo que quem está na ponta... Não faz sentido consumir, né? Não faz sentido consumir. Fato. Né? Então, como que você cria essa... Né? Eu acho que o nosso mercado precisa entender ali no dia a dia, né, realmente do produto que é entregue, para que você consiga formatar algo, para que você consiga entender aquilo ali do ponto de vista do olhar do cliente, e não do ponto de vista do olhar do professor, do estagiário, do dono da academia, né? É maturidade, eu acho que de mercado mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim, a gente tem que parar de vender o que a gente quer, né, e passar a olhar o que o cliente quer comprar. Perfeito. A gente quer vender plano anual, a gente quer vender. Mas ninguém se preocupa com o que o cliente quer comprar. E eu acho que essa é a transição. Até percebo eu que a pandemia, cara, ela trouxe pra gente um olhar do consumo do exercício físico com maior valor pelas pessoas, mas ela não mudou na mesma velocidade do gestor. Eu acho que o gestor, a pandemia, mudou mais o cliente dele do que ele. Ele ainda quer o 2019 de volta. Ele quer o 2019 de volta. E agora a gente vai entrar numa nova, se é que eu posso chamar assim, que é desse mercado um pouco mais competitivo, agressivo, profissional, do ponto de vista de investimento. Você vê a tal da diversificação de investimento de outros empresários de outros segmentos apostando e botando dinheiro dentro do fitness, né? Eu vivo hoje esse caso em alguns cases. Então, o cara vem de fora, ele é de um outro mercado. Agora mesmo, cara, já está muito interessante. O cara é do interior de Pernambuco, numa cidade de 82 mil habitantes. Trabalha no mercado de estiva, venda de carne, ele tem área. Do dia para a noite, ele resolveu que quer ser dono de uma academia e que vai colocar 6 milhões de reais numa academia no interior de 80 mil habitantes. Por mais que pareça uma coisa louca, mas você vê que aquele interior que estava blindado, que estava ali, o cara tinha sua academiazinha ali, cara, do dia para a noite o troço fica de ponta cabeça. Porque como é que você vai competir sobre o tal do atendimento, que é uma opinião sua sobre o teu serviço, sem perguntar ao do cliente, no momento que chega uma concorrência como essa, né? E loucura ou não, essa mesma cidade estava sendo cotada para abrir uma self-fit. Então já não é tão loucura mais, porque você vê os grandes já olhando para cidades de público menor. Talvez ali na estrutura menor, mas é isso. Então o atendimento que a gente acha que a gente tem, ele não é mais necessário, ele não é diferenciação, porque ele não chega na ponta. É como se ele fosse se diluindo entre a minha sala, vamos chamar o dono da academia, entre a sala dele e a ficha de treino, esse atendimento ele vai se diluindo, e ele quase não chega, cara. O que chega lá é supino, flexora, extensora, para o cara fazer sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. A pessoa não sabe porque ela está fazendo aquilo. E esse aqui é o grande problema, que é a importância do exercício, né? Cara, você deu um insight, desculpa até te cortar aí agora, mas você deu um insight agora que, cara, vale
esse Fideliza Cast aqui. No final do dia, talvez seja isso. Produto. Né? Tô pegando agora a tua analogia, que é o que você falou, né? A gente olha hoje grandes redes, não mais olhando para cidades de 120 mil, 150 mil habitantes, né? Olhando para cidades com 80 mil habitantes. Sim. E aí, se a gente for fazer uma analogia, né, se for pegar Carrefour e o Carrefour Bairro, né? Sim. Então, que são lojas menores, né? No final do dia, o que ele quer entregar? Produto. Fato. Ele quer entregar um produto. Fato. Ele quer que aquele produto esteja acessível para mais pessoas, né? Então, ou seja, né, será que na realidade não é isso? A gente não quer entregar o produto atividade física, né? Eu quero cada vez mais fazer com que atividades físicas cheguem nas pessoas. Será que isso está errado? Né? Agora, como que eu crio isso de uma maneira que no final dessa esteira não seja só entregar um supino? É isso. Eu costumo até falar que a gente que gosta de musculação, né? A gente é suspeito pra falar, mas supino, cara, é uma barra de ferro com anilha de ferro. Não tem emoção nesse negócio, cara. Não tem como eu romantizar um supino. E a tendência é essa, tá? É. E se tem algo né, tendência, isso não vai demorar. As academias maiores estão começando a olhar para os seus produtos internos. Sim. Né? Então você tem lá um produto grande, você vai ter um produto médio e você vai ter um produto pequeno. Sim. Né? Cada vez mais difícil achar, né, imóveis com 1.200, 1.500, 2.000 metros. O PMG começa a fazer mais sentido, o PMG começa a fazer, né? E, ou seja, você vai ganhando escala de outra maneira. Então, essa proteção que muitos achavam que, tô seguro aqui porque a minha cidadezinha é pequenininha, não vem. Eu acho que precisa começar a olhar de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Uma coisa que eu posso te trazer, né? Ontem eu tive uma reunião no Eduz. A gente fala muito de esteira de produto, né? Os caras falam de teia de produto, né? O conceito esteira já está ultrapassado, é teia. Por quê? Simplesmente o tal do CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ele está cada dia mais alto. Então, o segredo agora é você trazer esse cara por um custo alto, mas a partir do momento que ele entra dentro do teu negócio, ele vira lead depois de ser cliente. Olha que louco. Para eu diminuir esse CAC, eu tenho que transformar esse cara em lead perpétuo. Né? Hoje, em algumas operações, a gente nem falou isso no nosso café, mas eu já tenho 3 esteiras caminhando depois que o cara entra na operação. Então, ele comprou a assinatura de 99. Pum! Cara, mapeei esse cara tem problema de sono. Então, eu tenho um suplemento, melatonina, não sei o que, não sei o que. Esse cara quer... Enfim, independente de qual seja a necessidade, eu tenho umas 2 ou 3 esteiras de algo que ele iria ter que consumir lá fora, ele pode consumir aqui dentro. Aí o meu CAC diminui. E o ticket médio, né? Vai lá para cima. Cara. E isso é outra coisa que poucos fazem dentro do nosso segmento, que é o upsell. Exatamente. Né? Então, ou seja, fica ali só olhando para mensalidade, para mensalidade, para mensalidade. Cara, e a academia é um mundo gigantesco de upsell que você pode fazer, né? Um exemplo, uma dica. Cara, se você no ato da venda da tua matrícula, se você colocar um e-book simplesmente de boas maneiras na academia, sim, que seja R$9 que você acrescentar na mensalidade do cara. Gestão do hábito do cara lá fora. Que o cara não vai comprar isso? Lógico que vai. Se tua mensalidade for 99, é 10% a mais de ticket, né, cara? Cara, olha isso. Olha que loucura. Então, ou seja, muitas vezes você fica ali só focado ali na mensalidade. Eu acho que essa maturidade que também nosso mercado está vindo, né, nessa relação de recorrência, também de entender que é uma assinatura, né? E que acabou aquela coisa de você prender o cara por 12 meses, por um plano também. Eu acho que muitas pessoas, mas a recorrência não funciona. Não é que não funciona, é que tua mentalidade não está setada para trabalhar com recorrência. Porque a partir do momento que você entender que é uma assinatura, e se for olhar principalmente como as empresas de SaaS trabalham, né? Eu acho que a gente tem que se espelhar nesse modelo de entender como que funciona essa relação, até para que você consiga manter esse cliente por muito mais tempo,
né? Eu acho que, cara, faz todo sentido, porque aí você começa a olhar para o teu negócio não só do ponto de vista de cobrança, mas no ponto de vista de jornada do cliente. E aí você entra nessa relação de qualidade, você entra nessa Sim. relação de entrega, que aí vai para um outro lugar. Hoje o Marcel vem aqui, você conhece o Marcel, né? CrossLife, você vê o Marcel que tem um produto de entrada de R$ 89, mas tem unidade que tem ticket de 170. Ou seja, eu transformo esse cara numa engrenagem de cliente a vida inteira, né? Ele é prospect a vida inteira, a família dele é prospect, então quando você vai começar a pensar, o leque abre muito, e eu acho que esse é um grande caminho, né? A gente tem um produto chamado coordenador de alta performance, que o cara fala assim, qual a meta de um coordenador? Para mim, é aumentar ticket. Para mim, é aumentar ticket. Fantástico. Você perguntar qual é a primeira, no passado você poderia ter a meta que você fosse. Para mim, não é ativo. Para mim, é aumentar ticket. Agora, se ele aumenta ativo aumentando o ticket, aí eu caso com ele. Aí está louco. Sócio, aí ele é meu sócio. certo. Se ele faz as duas coisas, mas por que o ticket para mim é mais importante do que o ativo? Não é nem importante, mas porque o foco é que para eu aumentar ticket o serviço tem que ter valor. E aí eu provoco um outro estímulo nele, ter metodologia, ter produto, porque o ticket não aumenta vendendo o plano anual. Eu não posso do nada dizer que meu plano que era 79, agora ele é 150. Ninguém vai comprar, porque não existe uma percepção de valor sobre aquele serviço, plano anual ou assinatura. Para ele aumentar ticket, ele tem que promover valor do serviço da atividade física. Aí ele tem que realmente pensar no cliente. Ou na necessidade do cliente para poder atender isso. Então, o ticket, para mim, é um indicador de indicação de qualidade. Percepção de valor. De valor, percepção de valor, de qualidade. É isso aí. Me fala uma coisa, vamos falar sobre fidelização ainda um pouco mais denso. Se eu fosse hoje pegar uma unidade da Califórnia, eu quero montar uma unidade da Califórnia, né? O que é que você me diria, né, como meu CEO, que não pode faltar nessa unidade a nível de serviço? Qual é a tua maior preocupação quanto Califórnia versus serviço hoje para quem está iniciando a operação ou para as operações que já existem? Acho que existem alguns pontos, né? Acho que existem alguns pontos. Quando a gente fala em serviço, né? Você tem... Considerando você com 3 mil e alto volume, né? A gente tem no teu modelo de negócio, né? Diferente no estúdio, é diferente. Então, vai nessa linha aí que eu queria te ouvir. Acho que a primeira coisa é a qualidade de estrutura. Tá, top. Né? Eu acho que primeiro, quando você coloca uma operação para funcionar, falando de alto volume, Sim. eu acho que equipamentos precisam ser de qualidade, a estrutura precisa ser de qualidade, né? Você precisa entregar algo que tenha um processo de, né, que seja de qualidade para que você não tenha risco de quebra com consistência ali no dia a dia. E eu acho que isso gera um trauma muito grande. A plaquinha de manutenção é triste, né? É horrível. Né? E aí você entra, esse é um ponto, né? Você já começar a pensar numa estrutura olhando essa demanda. E aí é muito louco, porque aí são aprendizados, né? O que eu estou trazendo aqui é legal porque a gente está falando da vida real. Estamos falando nada de a teoria, eu li, não. É as pauladas que a gente toma no dia a dia e compartilha. E aí você vai entendendo que, cara, não é só o equipamento. Né? Você tem alguém de manutenção, né? Eu vou trazer aqui uma coisa que a gente descobriu. A gente descobriu que dentro do nosso processo de limpeza e de contratação de limpeza, a gente tinha que ter pessoas de limpeza e ter um coringa. O que é o coringa? É o cara, porque sempre tem homem e tem mulher, né? Por causa dos banheiros, sempre contrata. Só que esse homem, ele é, além da parte de limpeza, tipo um serviços gerais. Então é o cara que toda sexta-feira vai lá, vai fazer retoque de tinta, se tem uma lâmpada. Então, assim, eu não tenho que esperar o cara da manutenção vir pra poder. Sempre tem alguém full time, cara, olhando cada detalhezinho que é necessário para que a coisa esteja, do ponto de vista do cliente, cara, sempre em ordem, né? Porque quando a gente olha para o nosso negócio, Pierre, e isso é uma coisa que sempre me conflitou, diferente de eu entro lá numa loja, compro uma calça, e se eu gostei do atendimento da atendente, pô, legal, talvez daqui uns 3 meses eu quero comprar, eu volto. Nosso serviço, ele é produzido e entregue no ato. Eu não tenho tempo para, né, se eu erro ali, se eu vou errar full time, no momento que eu estou entregando o serviço. Né? Então, ou seja, primeiro eu sempre falo isso, eu preciso entregar
um ferramental de qualidade para quem está ali para prestar o serviço. Então, ou seja, eu preciso garantir como estrutura que as pessoas que trabalham ali, que estão entregando esse serviço, vão ter condições, né, normais, né, de pressão, de temperatura, né, e de situações adequadas para poder entregar um serviço adequado. E aí, a partir disso, né, você tem um cara na ponta que ele precisa entender o que ele precisa, né, o que é o teu serviço. Né? Eu acho que aí entra também numas questões que a maturidade vai trazendo a gente para um lugar que para muitos, pô, acho isso meio piegas, não sei o quê, mas cara, qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Né? Então, ou seja, a gente lá, porra, nossa missão é compromisso em renovar vidas. Não é mudar. Mas por que não é mudar e é renovar? Porque mudar, eu posso mudar para bom, para ruim, cara. Renovar, quando você fala em renovar, é algo melhor do que você já tinha. Fato. Né? Então, assim, eles não estão simplesmente prescrevendo atividade física, eles estão renovando vidas. Né? As pessoas que estão ali, elas passam por um processo de seleção que muito mais do que uma relação apenas de ser um bom profissional, ele precisa ter valores que são muito parecidos com os nossos. Perfeito. Né? Como a gente sabe, né? A grande maioria das empresas contrata por qualificação e manda embora por valores. Isso. Então, como que você adequa isso? Então, assim, quando você... eu vejo que não existe uma resposta que fosse a bala de prata para a tua pergunta nesse sentido, porque é um conjunto de situações que você tem que se preocupar para ali na ponta, na entrega, para as coisas acontecerem, né? Porque, pô, o cara tem que ter uma estrutura boa, esse cara precisa entender dos valores da empresa, ele precisa ser bem treinado, né? Você como empresa precisa entender na relação que tipo de produto que você quer entregar, né? Aí você tem, porque aí você tem por trás toda a parte de back office, que é o escritório que também tá fazendo essa engrenagem funcionar, né? Aí você, cara, é o consultor, é recepcionista. Então, como que você cria todo esse ecossistema de uma maneira que ele funcione de maneira coordenada para poder entregar no final do dia a qualidade? Porque aí é a qualidade. E a qualidade, muitas vezes, é o que a gente fala. Né? É do ponto de vista do cliente, não é do ponto de vista. Então, assim, você tem que tentar ser o mais assertivo possível. Sabendo que você vai errar, mesmo achando que você tá certo. Até para confortar o coração, quando a gente vai para o alto volume, toda vez que a gente pega case de alto volume, eu costumo falar que a gente nem trabalha para acertar, a gente trabalha para errar menos, né? Porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Vai errar. É muita gente para muita gente, é muito profissional, muito cliente, vai falhar num dado momento. Então, errar menos, eliminar o erro, eu acho que é muito bacana. Mas eu acho que você respondeu, porque, óbvio, a gente às vezes fica com receio, são tantas variáveis, mas, cara, alto volume, se você tem uma estrutura que ela não é sustentável, você, mesmo com tudo que você falou aí, vai fragilizar. Para mim, é como se eu tivesse um carro, né, com um motor, com um piloto top, toda uma equipe top de mecânico, mas o chassi é ruim. Cara, na primeira curva, ele pode ser o melhor profissional com a melhor equipe, mas esse carro vai ser jogado fora, ele vai arrebentar. Eu acho que no volumão, a carga que a gente dá entre quantidade de clientes girando numa operação todo dia, se não tiver uma estrutura bacana, e não quer dizer que é ela, mas eu acho que ela é o... Agora, eu tenho um box de funcionar, um serviço personalizado, eu tenho um serviço clínico, aí talvez a estrutura ela não tenha todo esse pesão, o serviço, a entrega, o conhecimento embalado ali, né? Eu digo que metodologia é conhecimento embalado. Então, esse conhecimento embalado, ele começa a ter um peso maior, mais até do que um pouco a estrutura. Total, né? total. Então, eu diria assim, serviço entregue, serviço percebido entregue na clínica. No volumão não, cara. A carcaça, ela tem que ser forte. Não quer dizer que é só ela. Eu preciso... Por isso que o cara do atendimento, às vezes, ele se atrapalha. Não, minha academia é atendimento. Aí você vê, o cara tem 1.500 ativos, 7 professores, equipamento que quebra a cada ano, 6 meses. Cara, você está se perdendo em vários aspectos desse teu conceito de atendimento, porque o serviço não vai ser suficiente para sustentar um estruturão devido a essa necessidade, que a plaquinha de manutenção, ela realmente... Eu acho que... Eu já passei por isso, cara. Eu acho que, mais uma vez, quando você pega todas essas fases,
né, em específico, Pierre, cara, quantas vezes você, cara, você não tem grana, e aí você fala, o que que eu vou fazer, cara? A única Não coisa tem que jeito, eu né? posso fazer é Sim, investir no meu atendimento, sim, investir no top. profissional, e, cara, e era o que a gente fazia, né? E é o que é o que eu sempre falo, né? Eu gosto de usar muito isso. Porque muitas vezes as pessoas olham, porra, tal pessoa só faz porque a academia é grande, porque os caras têm dinheiro. Não, cara, eu acho que assim, cara, faz o seu Isso, melhor, isso. né? Faz o seu melhor. Porque, cara, se você estiver fazendo o seu melhor, vai ter gente que vai reconhecer Sim, isso. Né? E é escala. Talvez hoje você tem 200 alunos, vai ter 220. Daqui a pouquinho, cara, isso se torna, que é o que você falou, né? Aquilo que você sempre almejou, que você foi fazendo, aquele capricho que sim, você, top. ele se torna, né, num processo. Você cria embalagem, Sim, né? Você tem um produto que é o MQV hoje que é fantástico, que é, cara, eu acho que é a idealização muito dessa relação de olhar, né, e falar, cara, como que a partir de várias experiências, como que eu embalo isso e entrego o melhor naquilo que eu tô querendo fazer, fato. né? E é muitas vezes o que muitos gestores fazem dentro do seu negócio ali, só que numa relação menor, né? Se o cara souber fazer isso, aquilo que ele colocou como um diferencial do negócio dele, se ele pegar a ideia devida embalagem, se tornou num processo, cara, que passa a ser dele e que passa a se tornar um diferencial. E aí, porra, bacana. Top, show. Eu acho que até que você já respondeu a próxima pergunta, talvez seja tá respondida, mas assim, aonde é que o cara erraria? Qual é o erro crucial de uma operação feita sua para um cara que vai montar uma academia? Onde é que ele erraria? Seria em estrutura, em economizar numa estrutura, entendendo que talvez ali a relação, ou os poucos profissionais que estão ali em sala dariam conta de substituir uma operação de 3 mil ativos. Aonde é que o cara poderia errar no alto volume, uma decisão que, se esse DNA não está aqui, lá na frente a operação vai penar? Eu acho que o grande erro, ele vem um passo atrás. Né? Eu acho que o grande erro é ele não ter pessoas que assessorem ele Tá, boa, a montar o negócio de boa, maneira adequada, porque a gente vê boa. muito isso, né? Vê pessoas que muitas vezes, Muito. deixa eu pegar meu personal aqui, eu vou abrir uma academia, você Nossa toca o senhora, nossa, negócio. esse é o erro, esse talvez seja o erro, o erro zero, né? Você pega aquele cara que não tem ideia do que acontece do outro lado da mesa. É, Exatamente, né? Então, ou seja, e aí muitas vezes a pessoa era um ótimo professor, sim, né? Mas nunca teve experiência de gestão, né? E eu acho que assim, a gente hoje, é o que a gente falou, tem investidores vindo para o mercado, né? Tem fundos de investimento, sim, né? Pessoas que, cara, entendem do business, de fazer dinheiro, né? Muito forte. Então, assim, essa relação de se aventurar dentro do nosso negócio, até porque o nosso negócio não é um negócio mais barato, né? não, Antigamente, você não monta mais uma academia com 500 mil é verdade. reais, né? A academia se tornou uma operação cara Sim, e ao qual, cara, não dá para errar, não dá. Eu acho que você hoje você tem que, tipo, cara, eu quero abrir uma academia, você tem que olhar, pô, peraí, quem que tá fazendo isso direito? Quem que pode me assessorar nessa relação? Será que a pessoa que vai investir 2, 3, 4 milhões, né, ou 6 milhões, como você falou, numa operação, será que vai ser a pessoa que vai estar com a barriga no balcão? Será que uma estrutura dessa cabe se tocar como vários gestores ainda tocam, que acordam, dormem com o celular debaixo do travesseiro, porque se caso o professor não abrir a academia, é ele que ele que tem tem que que ir correr lá abrir a lá, academia. fato. Então ele fica na recepção, né? Quando o aluno vai reclamar de um cancelamento, é ele que tem que ir lá. Ele dá aula de musculação, muitas vezes dá aula de ginástica, faz a manutenção da academia e fecha a academia. Será que com investimento de 2 milhões, cara, é esse cara que vai fazer isso? Será que ele quer alguém para tocar o negócio dele com esse tipo de competência também? Não vai rolar. Ou quer que seja o gestor do negócio? Então, acho que o erro zero nessa, cara, acho que a primeira coisa é assim, tipo, cara, entenda quem está fazendo o negócio, né? Eu acho que entenda quem está fazendo o negócio certo,
né? Procure se associar, porque se você quer ter um negócio, você está procurando um negócio para ter lucro, né? Para ser rentável. Legal. Então, cara, deixa eu fazer uma parceria, deixa eu trazer alguém que, cara, vai entregar essa rentabilidade e ao mesmo tempo suprir esse meu desejo de ter uma academia. Você acha que os caras perdem a referência do rodapé da folha, do lucro? Total. Tem muita gente que... Tô te falando isso, muito engraçado. Aconteceu uma coisa essa semana com a minha filha. Eu falei assim, filha, vamos planilhar os seus custos. Aí ela começou lá no Excel. Quando ela terminou, ela falou, meu Deus, eu gasto muito. Faz esse exercício, é maravilhoso, Muito bom. maravilhoso, mano. Falei, pois é. Eu tenho que arrumar um emprego. Eu falei, tem que arrumar um trabalho. Você gasta muito. Eu gasto muito, meu Deus, a ração do gato saiu. E vai pondo aí, ó. O suco, né, academia, pôs tudo. Tua Bem filha legal. Tá com quantos anos? Ela, 18, eu fiz 19. 18. A minha Tá ainda naquela do primeiro emprego tal, que eu tô naquela, né? Vai arrumar. E eu não facilito, não. Tem que fazer o que eu fiz. A minha ainda tá com 11 anos, ainda tá mais tranquila. A gente ainda consegue controlar esses gastos. Mas eu acho que é muito isso mesmo. O dono ele perde, né? Ele perde, talvez a história da vaidade, do romantismo, daquele sonho. E você perde o rodapé da folha. O investidor, ele olha principalmente pro rodapé da folha, né? O investidor, ele quer saber da última linha, né? É isso aí. O que interessa no final do dia não tem romantismo. Isso. Né? Não existe romantismo. Existem, cara, no final do mês você olha lá o que deu de lucro, cara, e ponto, né? Então, assim, eu vejo, e eu falo muito isso, inclusive, né? Eu tinha um sócio que ele falava assim, você não faz bonito para os outros sem dinheiro no bolso. Não. Então, assim, uma empresa, cara, ela foi feita para dar lucro. Né? Uma empresa, ela foi feita para dar lucro. Então, cara, desculpa, mas, cara, ainda tem muito gestor que mistura contas pessoais com contas da empresa. Tem muito gestor que vai lá e abre a academia, construiu o prédio, mas, cara, não tem remuneração do aluguel e muitas vezes o dinheiro que ele está tirando da academia é menos do que se ele tivesse alugado o prédio. Enfim, não dá. Cara, já vivenciei muito essa fase de romantismo, sabe? De, pô, não, beleza, deu lucro, vamos botar na empresa, vamos comprar equipamento. Na realidade, cara, isso não é. Na realidade, a empresa, ela precisa dar o lucro e, ao mesmo tempo, né, ter condições de se revitalizar, de fazer com um certo tempo você lá e fazer demandas, né, de revitalização interna, ampliação. Esse é um business, cara, e é o que eu tô falando, você tem que entender isso como um business, como um negócio, e não como algo que você montou justamente só simplesmente falar assim, puta, bater minha vontade de ter uma academia. Eu tô abrindo uma academia no interior da Bahia, numa cidade de 35 mil habitantes. O cara é gestor, empresário, agressivo. E você olha ali quatro academias que tem naquela região, aquela que a parede tá pretinha até a metade, assim, com 80 centímetros para cima, as aulinhas, ginástica bem mais humilde e tal. O cara chegando na academia top, arquitetura top. E o cara falou assim, PR, eu quero chegar chegando. Como é que a gente chega? Eu tô pensando em ofertar uma hora aula maior para todos os melhores professores das academias. Eu falei, você sabe que você vai... É o tiro de misericórdia. Eu falei, exatamente. Então, você olha um cara que é empresário de um outro segmento, que já vem de um mercado onde tá o pau quebrando, é porradeira. E a gente é muito frágil, a gente é muito ingênuo nisso ainda, né? Porque é muito romântico. Chega esses caras com essa visão, né, de agressiva, e que de fato, se um cara numa cidade de 35 mil habitantes bota uma academia numa estrutura top, pega os melhores professores das academias, dobra a hora-aula e fecha todo mundo. Então, assim, é isso que a gente está recebendo para esse nosso mercado, que não se preocupa com o rodapé da folha. Se realmente for o cara que é romântico, porque ele subiu o prédio, porque ele pintou, porque ele... Cara, não é suficiente. E, de fato, é o que a gente sofre hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou falar de tecnologia, mas eu queria que você puxasse para o marketing também, né? Tecnologia e fidelização. O que é que você enxerga hoje quando a gente traz para fidelização, para tecnologia nas academias, nos estúdios, enfim, dentro do teu modelo? Aonde a tecnologia você acha que está impactando ou vai impactar na fidelização do teu cliente? Assim, como é que você enxerga isso? Né? E puxa um pouco para o marketing, porque você é um cara especialista nisso, eu queria te ouvir também. Puta, quando a gente fala de tecnologia,
né? Eu venho já há alguns anos, inclusive, falando nisso, né? Eu acho que hoje a academia, talvez, se ela não fosse academia, ela seria uma empresa de tecnologia, né? Hoje a gente tem alguns parceiros de tecnologia no mercado, Uhum. né? E eu não consigo imaginar hoje como que andaria o meu negócio se eu não tivesse todo um suporte de tecnologia por trás. Porque, cara, já começa com simplesmente com uma relação de recebimento, Sim. né? Cara, se eu não tenho um sistema que me atenda do ponto de vista, né, de confiança, né, de recebimento, de processamento, esquece, acabou. Meu negócio já por aí esquece, porque né, hoje não dá. Não Aquela tinha como. coisa que em 92 eu lembro que a pessoa chegava com a carteirinha na academia, Carimbava eu atrás? carimbava, Nossa, eu sou desse tempo carimbava aí, cara. atrás, entendeu? E era isso, tinha uns 12 meses atrás É isso aí. na É carteirinha, isso né? aí. Cara, isso já acabou, né? Acho que é essa relação. Eu acho que a tecnologia ela está em todas, né? Quando a gente olha, ela está embasada ali no dia a dia, né? Não tem mais como você viver dentro de um negócio sem você ter a tecnologia de alguma maneira inserida. Aham. E aí, quando você olha do ponto de vista de uso, né, da usabilidade do cliente, você trazer essa relação, é o que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo, né? Essa geração é a geração Fato. nativa da tecnologia, Fato. Abrir mão da tecnologia é abrir mão do consumo hoje, do cliente, né? né? Então eu vejo, olha isso que engraçado, né? Eu vejo várias questões no mercado, porra, falando dessa relação do não uso do celular, cara, esquece, né? É como a gente estava conversando da relação do chip, Uhum. né? Que está sendo embutido na cabeça das pessoas tal. Cara, é isso. O celular, talvez daqui a pouco ele já vai estar de uma maneira que não tem como você. Então, assim, como que você transforma o seu ambiente de uma maneira? Hoje, as academias, e aí quando você vai olhar, olha que legal isso, né? Porque, pô, tem uma área que é instagramável. Tá. Porque é tecnologia, porque é Fato. aquele lugar para tirar foto, para usar a tecnologia a favor da pessoa aparecer dentro do teu ambiente, né? Eu fui numa academia em Miami, cara, que eu achei fantástico o que os caras fizeram. Uma coisa tão simples, tão besta. Os caras colocaram em lugares específicos, Pierre, sabe aqueles suportes para segurar celular, tipo que nem Sim, tem em carro com o sim, pessoal? sim. Eles colocaram alguns desses em determinados lugares específicos, que são self points, que o aluno vai lá, coloca o celular dele e deixa gravando, ou faz a selfie dele enquanto ele está Legal. Que treinando. hoje o cara fica se virando ali pra Que o botar. cara, eu achei fantástico Se esse olhar pra tipo pra de minha mulher que tá ali, ela é situação. profissional nisso. O negócio dela é achar um apoio pra colocar o celular. Mas eu achei Legal demais. fantástico Legal, esse tipo legal, de situação. legal, Então, assim, como que se adapta a tecnologia legal. no dia a dia, né? Como que você olha hoje? Porque quando você olha, né? Você falou, citou de Eduz, que são empresas de Sim, tecnologia, né? De produto, de venda de produto, e que hoje, no meu ponto de vista, o nosso mercado ainda tem muito que aprender tá com essa engatinhando ainda. relação de Fato. esteira, né? Porque a gente consegue ter um CRM que envia o e-mail, que comunica com o aluno, mas você não tem uma jornada de Isso tá compra solto, né? estruturada, isso ainda Tá tá meio meio solto. solto, É. né? Então, assim, cara, como que você cria essa relação, né, porra, de entender, né? Tem academias hoje, né, e somente lá fora, onde você tem essa relação de uma tecnologia muito forte, que, cara, você entra na academia, o leitor de facial entende, cara, como tá o teu ânimo e manda pro relógio do professor avisando o teu estado de Que isso, ânimo, gente? cara. Então, assim, olha que louco esse tipo de tipo, o professor recebe, porra, o cara hoje tá estressado, o cara, porra, tá bem-humorado, né? Então, olha que Olha que legal legal, isso, que como que legal isso. você pode usar da tecnologia ao favor para que você conduza melhor, né, o teu ato ali de prestar atividade física, de entregar um melhor serviço. Pô, talvez hoje, cara, não, calma, você não vai treinar.
cara, hoje musculação não, fica tranquilo, vem pra esteira hoje, vamos bater um papo Bater um 5 papinho lá, minutos. né? Então, cara, eu acho que a humanização, né, você trazer para esse lado da humanização, atividade, a tecnologia, diferente do que as pessoas acham que é para afastar as pessoas, eu acho que se bem usado, na realidade ela Dá começa pra a aproximar. entender mais as pessoas para Legal. gerar esse momento de aproximação, entendeu? Até porque hoje, como tudo está customizado, né? Tudo tem as suas bolhas, se usa muito esses termos, os nichos. Isso é uma forma de você customizar uma relação com o teu cliente, né? Porque eu já digo há algum tempo, você responde assim, na minha academia o atendimento é fantástico, é um bom atendimento para todo mundo. Deve ser horrível para a maioria das pessoas, porque não existe um único atendimento bom para todo mundo, né? Isso que você falou do relógio ali, a gente usa num processo não, num volumão, a gente chama de AD, análise da disposição. Eu tenho em clientes hoje essa estratégia. O cara passou na catraca. E aí, Carlinhos, de 0 a 10, como é que tá hoje? Cara, hoje tá 3, cara. E a gente cria processo para isso. Abaixo de 5, de 5 a 7. Acima de 7, treino normal. Abaixo de 5, cara, muda tudo. Sensacional, Muda tudo. sensacional. Não faz sentido eu dar aquele treino que estava programado. Se você chegou a 3 e eu dou um treinão para você, você vai sair a 0, a 1. Então, possivelmente amanhã você não volta, não tem ânimo de voltar. Até porque teu cérebro vai dizer, cara, olha o que fizeram com você aqui. Então a gente usa isso de forma artesanal, mas a ideia de fato é customizar o atendimento ao máximo com alguns procedimentos e alguns processos. Mas isso é bem legal. Eu acho também, eu penso que tecnologia ela vai vir para ajudar. É a forma de você comunicar no seu modelo, não tem como fugir, volumão, né? Volumão não tem como, tem que usar ela ao máximo. E às vezes as pessoas acham. Só um detalhe, né? Eu hoje, como estou muito imerso no processo metodológico das academias, né? E os caras acham que metodologia é iniciante, intermediário, avançado. E, na verdade, eu mostro que metodologia vai no momento que você compreende como é que o cara chega hoje e você pode diversificar aquilo que está programado. Isso faz parte de metodologia. Mas se a gente parar para pensar que o novo consumo, o novo público, ele tem o celular como, de fato, se fosse uma célula do corpo, eu não posso tirar a célula do corpo de ninguém. Então, se o cara vai dar a pausa de treino dele, ele vai pegar no celular, se ele tem essa necessidade da filmagem, a relação dele com o treino, com o equipamento, até metodologicamente falando, intervalo de descanso, vamos lá para a ponta da lança, muda, porque se for pegar a fisiologia e botar ela 100% embaixo do braço, Quem segue? ninguém vai seguir, cara. Já não segue. E a tendência natural para esse novo público é não seguir. Alguém vai ter que rever tudo isso quanto cientista para entender o consumo para que a gente tenha fidelização quanto serviço. Senão a gente vai errar muito mais do que acertar. Pierre, você falou um negócio que, cara, fantástico. Né, que faz a gente criar reflexões. Eu não sei se está certo, se está errado, mas enfim, é reflexão. Cara, quem que treina certo? Né, vamos levar. Essa é na hora que o podcast cai. Agora. Né? mas, Cara, mas isso tem que ser discutido, certo, Carlinhos. quando eu falo certo, é Não é exatamente... movimento, você não está falando de movimento, né? Não, eu tô dizendo do ponto de vista de, cara, quem realmente trabalha aqueles 45 Cara, isso tem que segundos, ser um discutido, minuto cara. de descanso, que se alimenta de não sei o quê, que trabalha com a intensidade de 85%. Cara, quem que realmente... E aí é o que a gente tá falando, né? Cara, quando a gente entra numa relação da atividade física, Sim. né? E se você for entrar em situações de American College, enfim, cara, o que é necessário? Você fazer, né, um período de atividade física durante o dia. E isso tem que ser prazeroso. De fato. Né? Então, a partir do momento que você entra, porra, não pode isso, não vou lá porque, o pessoal reclama que eu pego, o pessoal fica pegando no pé, sabe? Como que eu deixo de uma maneira que esse cara comece, pelo menos, a fazer a atividade física? Porque você sair de uma relação de um usuário normal, de um usuário iniciante, a um usuário normal, a um hard user. Tá. Né? Então, Isso. ou seja, essa linha, ela leva um tempo para acontecer e ela acontece, na grande maioria das vezes, de maneira natural. Fato. Eu acho que um dos grandes problemas nessa relação é quando você tenta pular ou pressionar esses processos, principalmente no começo. Né? Porque eu sempre falo, né? Você sempre quer mais daquilo que você gosta.
né? Eu uso a Apple como uma referência, né? Você vai lá, você compra um iPhone, do iPhone você quer o iWatch, do iWatch você quer o iPad, do iPad você quer o iMac, do Mac você quer o MacBook. Na hora que você vai ver, cara, todos os seus equipamentos têm uma relação com a Apple, Tá. né? Então eu falo que a atividade física é a mesma coisa. Você começa muitas vezes querendo emagrecer, na hora que você começa a emagrecer um pouquinho, você começa a fazer a musculação, aí da musculação você começa muitas vezes fazendo aula de ginástica, e muitas vezes você vai e faz aula de ginástica, mas da musculação você quer ficar forte, então, ou seja, você vai cada vez usando mais daquilo que você gosta. Só que, cara, se você tiver um nível de pressão no momento ao qual você está no nível de adaptação, será que você vai chegar nesse lugar? Cara, olha que louco É louco essa, isso. essa situação, e muitas vezes a gente cria barreiras, porque assim, existem o que a gente chama de barreiras de entrada, né? Então, pô, é a matrícula, Já não é é, simples, né? Já não é né? Que são simples. as barreiras de entrada para o cara entrar no negócio. Aí, quais serão as barreiras de uso no dia a dia, que são as barreiras que é o que você falou, não, você não pode ficar com o celular, enfim, você não pode vir com tal roupa, você não pode não sei o quê, você, durante o treino você tem que descansar, não pode ficar mais de um minuto. E eu não estou para discutir o que é certo ou errado, mais uma vez, né? Mas, cara, será que a gente não tem que. Como que eu faço esse processo de adaptação dessa pessoa de uma maneira, como a gente estava conversando no café, né? Será que, cara, precisa ser 1 hora de treino? Será que 25 minutos não é o suficiente para essa pessoa sentir que realmente fez alguma coisa? Né? Então, cara, eu vou dar um exemplo né? Eu tô com 2 hérnias na cervical. Comecei a sentir uma dor por causa do treino pesado e tal. 2 hérnias. O médico falou, ó, cara, a gente vai fazer um tratamento, durante esse tratamento evita, né, de treinar, pode fazer um cardio e tal. Cara, eu nunca amei tanto o cardio como eu tô amando hoje. E eu não posso correr nada por enquanto, Sim, mas, cara, só de fazer atividade física, de eu não ficar sem fazer nada, já é muito bom. cara, isso é fantástico, né? Então, quando você traz isso para alguém que não treina, qualquer coisa que você estimule, mostre que ela está indo num lugar diferente que até então ela não estava indo e que, cara, que traz benefícios, Sim. inclusive comprovados, cara, eu acho que você leva ela para um lugar que, cara, é mágico e com o tempo ela vai querer mais disso. Então, acho que, meu, é muito legal esse insight que você deu e eu acho que essas colocações aqui, para quem está ouvindo e assistindo a gente, vale dar uma repensada, uma fervida aí no cérebro, porque eu acho Eu que. categorizo as pessoas hoje em 3 grupos de academia. O Up Life Power. Up, esse cara dos 4 primeiros meses. Nunca entrou na academia, não tem noção da diferença de bíceps e tríceps. A adutora e abdutora esquece, ele vai te perguntar todo dia qual é a diferença. E o único propósito da gente com essas pessoas é fazer ela criar hábito. Esquece o resto. Sensacional. Se ela vai criar hábito fazendo aula de zumba, tá resolvido. Se ela vai criar hábito só caminhando na esteira, é essa a prescrição. Não existe fisiologia aplicada para um ser humano que da forma comportamental eu vou perder ele. Esquece. Deixa para usar aquilo que você aprende na faculdade, talvez ali com mais exigência, lá no 4º mês, lá no 5º. Cara, deixa esse cara gostar de vir para cá. Aonde é que tá errado isso? Porque esse cara não pode descansar, porque ele não pode sentar no café e tomar um café e não treinar hoje. O objetivo desse cara é criar hábito. Sem hábito, a gente não tem nada. E É aí, simples. E vai ter gente que vai ficar nesse estágio do hábito o resto da vida. Quem não tem na academia aquele cara que fica dando tal do migué a vida inteira e nunca tem, só vai lá conversar. Cara, poderíamos ter muito mais gente assim dentro dos nossos negócios. E quando você vai, consegue falar com ex-aluno, você percebe, a gente já tem levantamento disso. Eu não ligo mais para ex-aluno para vender. Eu ligo para o ex-aluno para entender. Porque você não vai vender para ele, esquece. Você liga para entender. Porque, por certeza absoluta, esse cara virou ex-aluno porque tem um erro lá dentro. Se eu não fechar aquela torneira lá dentro, eu vou continuar tendo ex-aluno mudo, morto, falecido. E se você consegue falar com ex-aluno, você vai perceber que 80% dos caras que saíram do teu negócio hoje é esses caras do hábito. Eles ficaram... O LT dele é 60, 90 dias. você falou um negócio que é muito legal. Eu uso um ditado internamente com os meus professores, que é o seguinte, cara, trabalhe o seu aluno
daqui Pra para cima, cima isso aí. e daqui para dentro. Top. Porque o que traz ele, cara, não é as pernas, é a Top, cabeça, top, cara, é o sentimento top. que traz esse cara. É o dono do músculo. E é louco isso, porque eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu lembro que uma vez eu tava descendo, indo embora, saindo da academia, eu encontrei um amigo meu, cara, que ele adora tomar uma cerveja, aquele cara que toma cerveja, se deixar ele tá no bar tomando cerveja a semana inteira. Aí encontrei ele e falei, o que você tá fazendo aqui? Agora eu sou fit, né? Falei, pô, vai deixar de beber cerveja agora? Ele falou, não, agora eu bebo sem peso na consciência. Né? Então, cara, e é isso, é sobre isso. É isso, cara. É isso. Você vai querer tirar a cerveja do cara, isso. mano? Não, aí. Esquece. É a Não. mesma coisa que você levar um cara que tá com um problema de ligamento cruzado anterior, posterior, e falar pra ele que ele tem que parar de jogar bola, cara. Esquece. Né? Esse cara, a última coisa que ele quer escutar é esse tipo de situação. Sim. Ele quer saber como que você vai resolver e colocar ele pra jogar bola. Ah, não, que Novamente. bola é lesivo demais. Por isso que você tá assim. Opa, peraí. Né? Eu não tô vindo aqui pra você me dar um atestado de óbito. Eu tô vindo aqui pra você ver como que você me coloca de novo no game. Né? Então, eu acho que essas leituras, eu acho que eu não conhecia essa relação, né, dessas três grandes divisões. Cara, eu vou te mostrar. Isso É muito legal. cara. Você vai ver que faz sentido. Coletiva, por exemplo, você que começou na coletiva, para mim é uma das ferramentas de maior importância para engajamento. Para esse cara de fase inicial, eu tenho que prescrever na ficha. Tem que estar lá escrito, cara. Se não a coletiva, mas a cor da intensidade da coletiva que você vai usar, porque é uma atividade de relacionamento, de engajamento, de comunidade, ao contrário da musculação. Então, se eu estou pensando em hábito, eu tenho que usar atividades que gerem hábito, proporcionem felicidade, porque senão... E eu digo para os caras, eu dou muito treinamento para professor hoje, eu falo, cara, calma, eu não estou jogando pedra, eu não sou do MST da fisiologia, eu não estou jogando contra vocês. Pelo contrário, a gente quer valorizar a educação física. A valorização da educação física é o cara estando aqui, não é ele estando em casa. Só que quando ele bate aqui e vai embora, a gente está desvalorizando a tua educação física, porque esse cara vai lá, não é para mim, lá é chato, fulano, né? Tudo aquilo que a gente tenta emplacar num cara que a gente esquece do pescoço para cima e só olha do pescoço para baixo, não vai funcionar. Essa fase de transição ela é extremamente importante de ser de engajamento. Hábito, toda hora é hábito. O que é que você gosta? Né? Eu costumo até brincar assim, fora nada, o que é que você gosta dentro de uma academia? Fora nada, o que é que você gosta? Boa. Porque senão nunca vai vir nada, né? Fora nada, o que é que você gosta? Cara, se vier uma esteira para caminhar, tá tudo certo. Você vai ver que depois de 30 dias, esse cara tá caminhando, você vai encostar junto dele e fala assim, cara, o que é que você acha de um treinozinho aqui de musculação, bem leve, para ir fortalecer? Aí você explica o benefício daquilo, vai trazendo os caras aos poucos. Mas pra que você quer acelerar o cara? E faz sentido. você falou uma coisa que é legal, que essa relação da prescrição, né? Aí é processo, não tem jeito. Que aí, não colocar, não tem jeito. entra numa relação de processo, que Não tem isso jeito. geralmente, né, ou a pessoa vai pro cardio ou vai pra musculação, Isso. né? E a ginástica acaba ficando, tipo, se ele quiser ir pra alguma coisa, ele mesmo sobe Por lá, ele vai pra isso. sala, ele entra. E, cara, eu sempre fiz muito uma analogia com isso, né? Você chega na frente do médico, né? Não é você que decide o que você vai Não. tomar. É ele que prescreve. Por quê? Na academia, o aluno que decide o que ele vai fazer. Né? Porque você não pode orientar ele e explicar para ele os benefícios Isso. que cada uma das atividades vão, né? E aí entra, que é o que você falou, que aí entra numa relação, que é o que você desenvolveu, que é uma metodologia, para identificar o que ele precisa. Isso aí. Né? Porque tem uma diferença muito grande entre o que ele precisa e o que ele acha que ele precisa ou o que ele acha que ele quer, né? Então, quando você une uma situação a outra, cara, o nível de retenção deve ser altíssimo. É muito bom, é muito bom. É um game bacana de jogar. Ele dá um trabalho de você construir tudo isso, mas é uma vez só. Mas depois esse game, depois de pronto, é muito bacana de jogar. Carlinhos, a gente tá chegando ao final. Se deixar, a gente conversa até amanhã de manhã, já viu, né? Mas eu queria... Eu costumo fechar o FidelizaCast brincando, é uma brincadeira séria, mas brincando com convidados, dizendo assim, cara, se você fosse falar com todo mundo que tá vendo a gente aí, isso aí vai pro Brasil inteiro, todo mundo vai receber o Carlinhos, se tivesse uma bola de cristal aqui agora, né, e que você pudesse prever os próximos 3 anos, né, o que é que você falaria dentro do teu segmento do que vai acontecer nos próximos 3 anos? Aonde você põe as fichas, a roleta tá ali, você, cara, eu vou colocar aqui. Ou em 2 lugares, eu não sei, mas aonde? Aonde, com a bola de cristal do FidelizaCast, o que é que você enxergaria para os próximos 3 anos que você vai colocar as tuas fichas?
Cara, eu acho que primeira coisa, eu colocaria todas as minhas fichas em empresas com alta capacidade de gestão, como a gente falou aqui, né? Eu acho que o mercado ele tá mudando muito, principalmente nessa relação de gestão. Eu acho que o investimento, qualquer pessoa que está escutando a gente, vendo a gente, tem que entender que esse mercado ele está mudando, realmente está mudando muito. Então, assim, invista em realmente você ser um gestor do seu negócio e não um funcionário, muitas vezes mal pago pelo que você faz. Então, estruture algo que realmente, cara, faça sentido, que te traga lucratividade. Então, assim, eu acho que investiria, cara, olhar de uma maneira de transformar o meu negócio em algo estritamente profissional, né? A outra coisa, né, olhar para os exercícios resistidos, né? Eu acho que a gente vem vendo muito o crescimento de áreas de peso livre. Isso é no Sim. mundo, isso é no mundo, né? Pós-pandemia, o aumento, assim, em torno de 30% em média nas áreas de peso livre. Isso já está acontecendo no Brasil. Existe a correlação desse consumo novo com o peso livre? Na tua cabeça, isso. A gente, por exemplo, que já não é o cara desse consumo novo, que talvez não vai no resistido, mas essa galerinha que tá chegando é a galera do consumo desse serviço por uma questão de comportamento, enfim. Sim, É isso? exatamente, exatamente. Então, assim, tá aumentando, né? É. A penetração ao uso da musculação, né? A prática da musculação vem aumentando muito. E automaticamente você precisa de áreas de peso livre Sim. maior, até porque você conseguir atender essa demanda. Então, eu acho que. E aí, quando a gente fala, né? E por isso que eu estou falando, né? Exercícios resistidos e não só olhando de um ponto de vista para a parte de peso livre, Tá. mas para você entender como que você consegue entregar um serviço melhor para esse número maior de pessoas que vão usar essa parte tão importante da tua academia. Porque senão a gente entra naquela mesma situação, só enfiar equipamento. Não. Tá. Como que eu melhoro, né, a usabilidade e a experiência desse cliente com esse tipo de serviço, para que não aconteça como aconteceu quando a gente ouve lá nos anos 90, que um monte de gente ferrou joelho com aeróbica de alto impacto, Sim. e com certeza, né? E olha o impacto que isso gerou. Né? Quantos médicos viraram e falaram: não faz academia porque você vai se lesar, porque é de alto impacto. Né? Será que. E aí entra nesse lugar. Né? Então, olha isso não simplesmente como aumentar uma sala de musculação ou aumentar, não, mas como que eu desenvolvo um processo, como que eu melhoro a minha entrega e eu evoluo olhando o meu cliente de uma outra maneira na usabilidade disso. Então, assim, eu acho que, cara, eu acho que se conseguir mexer nisso de uma maneira que entenda o cliente, o consumo dele, eu acho que isso também vai fazer toda a diferença, cara, daqui para frente. E eu acredito muito nisso. Eu acho que uma gestão competente, né, gestor mesmo, né, aquela pessoa que entende que ele precisa de um RH, que ele precisa de um contas a pagar, um contas a receber, que precisa de uma gestão de marketing eficiente, um financeiro que entenda, né, que é um EBITDA, cara, que no final, a última linha, qual é o percentual adequado que o negócio precisa deixar para ele comparado, né, a outros negócios de mercado. Hoje a gente tem várias empresas já do nosso segmento, seja lá fora, seja aqui dentro, que os números estão transparentes. Sim. Né? Então, ou seja, pô, peraí, por que que essa empresa deixa isso e a minha tá deixando só isso aqui? Né? Pô, o que que eu preciso fazer? E eu acho que é muito mais do que simplesmente ficar olhando porque a minha cor da minha tinta é essa e a cor da outra é aquela, entendeu? Acho que tem que ir mais profundo nesse processo de gestão. Eu aposto muito que as empresas que olharem para esse lugar, para trazer uma gestão séria, uma gestão efetiva e profissional, cara, vão crescer muito e principalmente, né? Porque quando a gente fala, a gente eu acho que conversou hoje em algum momento sobre isso, que é a questão do seguinte, cara, empresas que faziam planejamento para 10 anos, né? Porra, cara, hoje, cara, um planejamento para um ano já muda Tanta tanto, coisa, né? verdade. Então, eu acho que, cara, se você, o importante é você estar preparado.
né? Eu acho que é importante estar preparado, sabido que, cara, cada vez mais a gente tem, mais uma vez, grandes players entrando no mercado. Cara, você não pode ficar com a síndrome do pequinismo, né? Você tem o paquero que os caras fazem e dentro da minha realidade, o que que eu posso fazer que vai ser diferencial? Não em relação a esse grande player, mas ali na região onde eu tô. Se você começar a mudar o teu comportamento perante a região que você tá, com certeza você já vai ser um diferencial, Fato. que talvez vai ser um pulo para brigar já com o Estado e quem sabe, né, amanhã aí tá aí à frente aí do mercado. É isso aí. Bom, vamos encerrando aqui, né? Carlinhos, mais uma vez, cara, obrigado pela tua disponibilidade, vir aqui trazer esse tanto de conhecimento pra gente, experiência gigantesca, né? Fiquei muito feliz em saber que você trabalhou na empresa que é tua hoje, você começou trabalhando, né? Como um professor na empresa que é tua, lá em 92, isso é muito legal, né? Isso é uma história a ser contada. E obrigado aí pela tua disponibilidade de vir aqui trazer esse conteúdo, essa experiência, esse know-how, para gerar essa reflexão sobre fidelização. Objetivo nosso, e a gente entende que cada segmento, cada modelo de negócio tem as suas necessidades quanto entrega, né? No alto volume, na alta entrega, o nicho, o clínico, cada um vai ter suas anuências. Mas o importante que eu acho que a gente falou muito aqui sobre consumo, independente se eu trabalho no alto volume ou se não, tem que olhar o consumo, tem que olhar o prisma do cliente, tem que olhar a necessidade do cliente, né? Costumo até falar que toda ficha de treino devia ter um para. Toda ficha de treino devia ter um para. Ela serve para quê? Toda ficha de treino tem que servir para alguma coisa. No alto volume ou na alta entrega. Se o profissional que prescreve uma ficha, ela não está claro para que ela serve para a pessoa, e nem está claro para a pessoa que está recebendo aquela ficha para que serve, claro que esse cara é um futuro ex-aluno e desse falecido, né? Isso tem que ficar claro para o cliente e para o professor, porque normalmente eu chego nas academias e pergunto, cara, esse cara que está treinando aqui, essa ficha dele foi feita para quê? Puta, não sei, então não serve para nada. Se ela não é para alguma coisa clara, não serve para nada. Que seja hipertrofia, que seja porque esse cara trabalha muito, que seja porque ele joga uma bola, que seja... ela precisa ter uma conexão de um benefício, porque nós somos profissionais de educação física, mas antes disso nós somos prestadores de serviço. Que eu acho que essa é a grande disruptura. A gente é prestador de serviço. E todo serviço prestado tem que ser para alguma coisa. Não é ser contrato um encanador para consertar um problema de vazamento. Isso é a mesma coisa. Eu faço uma analogia com TV, né? Eu falo sempre, pô, você vai numa loja, compra uma TV, chega em casa, coloca, instala, ela não liga. Você vai deixar ela lá? Não, deixa eu deixar lá, porque pô, até ficou bonita aqui a moldura. Não, cara, então é a mesma coisa, né? Quando o aluno vem, ele vem buscando um objetivo, ele vem buscando um para, né? E, cara, peraí, como que você resolve? Porque senão, cara, se não funcionar... O cara vai embora, não tem jeito. Ele vai procurar um outro local, é isso. Então, você que é profissional, você que é empresário, que obviamente precisa profissionalizar, né? Eu acho que a gente escutou sobre gestão a vida inteira. Desde que eu tô lá, comecei nesse mercado em 2000, gestão. Mas agora eu acho que a gente tá indo efetivamente para a prova de fogo da gestão, né? Quem efetivamente barrigou isso nos últimos 20 anos, não dá mais. Eu acho que os próximos 2 anos aí a gente vai ter que profissionalizar isso. Porque isso é um fato. Você falou, eu acho que a gestão, no final de tudo, é entregar algo. É isso. Né? E aí, quando a gente fala de serviço, é entregar um serviço de qualidade, porque a partir do momento que você entrega um serviço de qualidade, você entrega por mais vezes, que é a retenção e que é o que a gente busca dentro do nosso negócio. Maravilha. Então é isso, né? Você que está aqui no Fideliza Cash, né? Que você que está assistindo integral, você que está pegando um corte, eu tô feliz demais de estar aqui com essa figuraça, com esse monte de conhecimento para vocês. Você que não está ainda e não sabe onde localizar os nossos cortes, os nossos conteúdos do Fideliza Cash, nós temos o nosso ecossistema. Vai lá no Instagram, pierrebarbosa.com.br, que lá vai ter muita orientação onde você consome esse conteúdo do Carlinhos inteiro, né? Onde você vai conseguir consumir parte desses conteúdos. Estamos lá no YouTube, aqui no Instagram. Então tá tudo disponível para você ter acesso e buscar aí. Chama a tua equipe, chama teu coordenador, teu gerente. Põe esse cara para assistir esse conteúdo, uma horinha e pouco. Mas com certeza vai explodir a cabeça aí quanto a parte prática de ter um serviço olhando para o consumo, necessidade de consumo das pessoas, que eu acho que esse é o jogo do nosso negócio no futuro. Fechado? Beleza? Obrigado. Valeu, Carlinhos, mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Até o próximo Fideliza Cast. Valeu.